Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, te louvamos pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor, e suplicamos, Pai, pela igreja, pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um, dá graça e vitória ao teu povo, Senhor. Guarda, meu Senhor, todos os teus servos, crianças, jovens e adultos, abençoa. Guarda os que estão enfermos, dá saúde, Senhor, ajuda os meus irmãos que estão na provação, que estão sofrendo. Ó, Senhor, dá a tua graça. Tu és o nosso Deus, nosso auxílio, nosso socorro, Senhor. Ajuda-nos. No santo nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo. Esta é a edição 1057, ano 21, e o tema de hoje, quem nos ajuda? Quem é que nos ajuda? Quem pode realmente estender as mãos para nós? Tem momentos que a gente fica muito só. Tem momento que ninguém pode fazer nada por nós. E tem momento que parece que algumas pessoas não querem fazer. Existem situações que a gente fica assim, sem entender. Eu estou só e é porque ninguém quer fazer ou porque ninguém pode fazer. Às vezes, tem as duas situações. As pessoas não podem fazer nada. E às vezes as pessoas acham que não pode fazer nada. E tem situações que as pessoas não querem fazer nada. E o que eu acho mais difícil da vida, ainda não cheguei lá, mas o que eu acho mais difícil da vida é que as pessoas crescem, produzem, conquistam, acumulam, e em determinado momento a sua vida fica tão sem sentido que os seus amigos, os seus familiares ficam torcendo para o cara morrer. Porque o sofrimento é grande, a situação é insustentável, não tem jeito e tal. São coisas que a gente não entende com facilidade. Eu, pelo menos, não entendo. E enquanto a minha vez não chega, enquanto a morte não chega, enquanto eu tenho oportunidade, enquanto dá para fazer alguma coisa, eu vou fazendo. Programa Glória ao Justo, edição 1057, ano 21. Eu estou no ar há 28 anos. Também não tinha nem dinheiro, nem projeto, nem vontade, nem não tinha nada, não tenho nada. Eu trabalho sem nada, eu trabalho com as mãos e a graça. Deus dá graça e eu ponho a mão na massa. Então, é uma vitória. Edição 1057. E o nosso tema, quem nos ajuda? O texto bíblico, Salmo 54. Salmo 54 são 7 versículos, e a gente lê e vê que a aflição faz parte da vida humana. As provações existenciais. A vida ela é cheia de provações. E a palavra de Deus nos faz entender isto. Salmo 54, versículo 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantam contra mim. Os tiranos procuram tirar a minha vida. Não têm posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos e destrói-os com a tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois
me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra e te louvamos, Pai, porque aprendemos, meu Senhor, contigo sobre a defesa. A nossa defesa, Senhor, a nossa ajuda, o nosso auxílio, ó Senhor, a nossa oportunidade de nos aproximar, clamar, expressar diante de Ti a nossa necessidade, o nosso receio, o nosso medo, nossa angústia. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, porque aprendemos na Tua palavra que na nossa experiência vital também podemos ter experiências mortais. Querido Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos, a Tua igreja, cada servo Teu. Em nome de Jesus te pedimos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, quem não tem inimigos? Quem não tem inimigos? Alguém poderia responder, quem nasceu morto pode ter sido morto por um inimigo muito covarde. É uma tremenda covardia. Covardia de mãe, covardia de justiça, covardia de quem quer que seja matar alguém que está ainda no ventre. Mas isso tem acontecido. E quem é que não tem inimigos? Na nossa própria geração, nós já enfrentamos uma concorrência brutal, conforme os que entendem de genética, estudam as ciências biológicas, nós competimos com milhões ou bilhões para nos autofirmar no ventre materno. Então, a vida é um desafio, a vida começa com uma competição, com uma corrida, a vida tem realmente muitas provações, e durante o nosso curso de vida, enquanto caminhamos neste mundo, em qualquer que seja a direção, nós arranjamos inimigos. Alguns são praticamente mestres em fazer inimizade. Outros são praticamente mestres em fazer amigos. Mas nem um nem outro está isentado. Os que são mestres em fazer inimizade ainda têm alguns amigos. E os que são mestres em fazer amizade ainda têm inimigos. E quem nos poderá ajudar? Quem é que nos ajuda? Principalmente quando nós exercemos, quando nós agimos com justiça, quando nós nos apresentamos com justiça diante de Deus. Quando nós não buscamos o nosso próprio interesse e quando nós não fazemos a nossa autodefesa. Eu vou me defender, eu vou mostrar, eu vou fazer, eu vou... Aí, quando nós não agimos assim, nós devemos, portanto, buscar um ajudador. O salmista, ele tinha profunda convicção de que era possível receber a ajuda de Deus quando buscasse, quando clamasse, quando pedisse esta ajuda, quando buscasse a presença deste ajudador, ele não seria deixado falando só. E começa este salmo com um brado: ó Deus, salva-me. SOS, Deus, socorro, ó Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Tem momentos, meus amados irmãos, que parece que todas as nossas demandas são ignoradas pelos outros. Parece que nós não temos direito a uma defesa, à justiça em si. Em algumas situações, parece que tudo trama contra a gente. Então, não tem saída. É clamar por Deus. Ó Deus, salva-me. Ó Deus, socorre-me. Faze-me justiça.
na nossa experiência, no nosso país, em todo lugar, a gente escuta, a gente vê as pessoas falarem sobre a. E também no que diz respeito às Escrituras, isto é uma realidade. Muitos indivíduos, muitas pessoas buscam a justiça, elas se aproximam, elas querem, mas em algumas situações elas não conseguem porque têm que pagar, porque existem poucos profissionais. O Brasil é um desastre no que diz respeito à justiça. Eles chamam de justiça morosa. Em termos oficiais, é qualificada, a nossa justiça é qualificada de justiça morosa, ou seja, aquilo que demora. Mas a nossa justiça não é só morosa, a nossa justiça, ela é, na verdade, surda, ela tem problemas gravíssimos. A deusa da justiça era representada com uma venda para não fazer acepção de pessoas. Mas aquela venda aqui, ela é feita com um véu, com um filó, com alguma coisa, porque só o que tem é acepção de pessoas no nosso contexto. E se o sujeito tem dinheiro, ele contrata o melhor birô jurídico. Se ele não tem dinheiro, ele pode apelar para um defensor público, que às vezes funciona. Mas no que diz respeito às coisas corriqueiras da vida, a melhor defesa vem de Deus. O salmista dizia para Deus: é pelo teu nome, é pelo teu poder que eu alcançarei esta defesa. No versículo 2 ele diz: ó Deus, ouve a minha oração. No caso da justiça comum, existe um instrumento chamado petição. Petição, um termo jurídico que refere-se ao instrumento que leva ao conhecimento da autoridade aquilo que nós demandamos. Diante de Deus, meus queridos irmãos, Ele também sabe todas as coisas antes de acontecer. Ele conhece a nossa vida, já sabia o nosso futuro antes do nosso nascimento. Deus conhece todas as coisas. Isso é questionado por alguns teólogos da maluquice, mas a gente sabe que o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, ele é onisciente, sabe todas as coisas e o tempo não lhe é impedimento. O passado, o futuro, o presente, diante de Deus, estão apenas numa bandejinha. Ele vê tudo ali. E por causa desta sua suficiência de conhecimento, dessa sua grandeza, Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe o tempo da nossa vida, Ele sabe o tempo da aflição por causa da enfermidade, Ele sabe o tempo da manifestação dos adversários, dos inimigos, mas Ele quer, Ele espera que nós façamos a nossa petição. O nosso instrumento, o instrumento dos homens para alcançar o favor jurídico é através de uma petição. E o instrumento do crente para alcançar o favor divino também é através de petições. Uma petição, uma oração. Os termos para oração é prece, oração, petição, nos meus pedidos a Deus, as minhas petições. Bom, nós vemos aqui no versículo 2, ó Deus, ouve a minha petição, ouve o meu pedido, ouve a minha expressão, ouve a expressão do meu coração, ouve a minha oração, inclina os ouvidos ao Senhor, as palavras da minha boca. O meu problema, Senhor, é este, versículo 3, os estranhos se juntaram contra mim. Os tiranos apostam contra a minha vida. E eles não têm temor. Eles não colocam Deus diante dos seus olhos. Eles não têm nenhum temor de Deus.
eles não têm nenhum recato em relação ao Senhor. A petição está bem firmada, bem formada. Toda petição tem a causa. A causa é aqui no versículo 3. Os estranhos se juntaram, se levantaram. Os tiranos estão com uma iniciativa contra mim. Eles querem acabar comigo, tirando a vida, tirando minha vida. No versículo 4, ele reconhece e diz: eis que Deus é o meu ajudador. Eu não tenho outra solução, eu não tenho outra solução. A minha solução é estar contigo, é clamar a ti. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Esse texto, eu confesso, principalmente nesta versão, nessa tradução, ele tem uma certa dificuldade para quem não tem mais habilidade com a escritura. Alguém poderia interpretar: o Senhor está cercado de anjos e Deus tem anjos para enviar. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha vida ou que estão ao meu serviço, que são enviados para me guardar, para me defender. Mas nem todos têm esse entendimento. Há uma outra compreensão do texto, é que o Senhor tem o controle também daqueles que se opõem à nossa vida, ao nosso bem-estar. E o versículo 5 fortalece essa segunda posição, porque diz que o Senhor recompensará com o mal. Ou seja, toda semente lançada, ela germina. Se você faz o bem, você pode demorar, mas você vai receber o bem. O bem que você fez, a semente que você lançou, ela vai germinar, ela vai produzir, se você fez o bem. Mas, digamos que eu fiz o mal, eu faço o mal. A minha semente lançada, apesar de ser uma semente que eu não gostaria que ela germinasse, nascesse e produzisse, mas ela também vai germinar, ela também vai produzir. E o salmista diz, no versículo 5, é isto: Deus recompensa, Deus vai dar, Ele vai fazer frutificar para o meu inimigo a semente que o meu inimigo lançou. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. A verdade é inconfundível, esse aspecto da justiça é invariável. Quem semeia, colhe, quem planta, vai colher. Deus é o meu ajudador. Eu já levei a minha petição, eu já apresentei a minha demanda, a minha causa. E agora eu descanso porque sei que ele recompensa, ele recompensará. Aqui não tem no versículo 5, mas poderia ter. Ele recompensará os maus com o seu feito, pelo seu feito, e ele recompensará os justos pelo seu feito. Ou seja, a semente lançada, ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai nascer, crescer e produzir. Eis que o meu Deus é o meu ajudador, e ele, o Senhor, está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Por causa da sua verdade, ele destrói todo o que faz o mal. No versículo 6, a condição é de um justo, a condição é de um verdadeiro adorador, e ele diz: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Existem algumas pessoas, meus amados irmãos, que só se aproximam de Deus quando estão no sufoco. Tem pessoas que só se aproximam de Deus quando estão doentes, quando estão sofrendo, quando a tragédia alcança, atinge a sua família. Mas, meus queridos, quem conhece o Senhor deve oferecer o sacrifício voluntariamente e permanentemente. Permanentemente. Nós temos enfados da nossa vida. Existem
uma possibilidade das pessoas se cansarem do bem. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu nunca fiz mal a ninguém, o que está acontecendo comigo eu não entendo. Eu já ouvi isso. Você também já tem ouvido isso, possivelmente já ouviu isso. Eu não merecia isto, eu nunca fiz o mal. Quando você nunca fez o mal, está te acontecendo alguma coisa que você julga como se fosse um prêmio para os malfeitores, pode ficar certo que Deus ainda quer que você aprenda uma lição. Não existe nada que aconteça conosco sem propósito. O apóstolo Paulo dizia: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados por seu decreto. O decreto do chamamento, aquilo que foi feito ainda na eternidade, quando nós não existíamos, e a concretização deste princípio eterno, que é a nossa eleição, acontecendo nos nossos dias com base na nossa anuência, dizendo sim para Deus. Essas coisas, meus amados irmãos, elas fortalecem o nosso coração, a nossa vida, elas vivificam a nossa experiência, elas engrandecem a nossa relação com Deus. Então o salmista diz: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. E o salmista não impõe aqui uma coisa que nós ouvimos pessoas impondo. Se Deus fizer, se Deus tirar este adversário do meu caminho, se Deus tirar, reverter essa situação, se Deus tirar isto aí que está me preocupando, me perturbando, se Deus solucionar este problema, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou até me dedicar mais esses dias, eu vou fazer uma contribuição para a obra, para a oferta, para os necessitados da casa de Deus. Se Deus, o salmista não tem nenhuma imposição, ele não leva aqui, ele não faz nada aqui sob condição. Ele tinha inimigos e ele sabia que esses inimigos não eram por causa de alguma semente lançada por ele próprio. Ele sabe que o seu auxílio, a sua ajuda vem de Deus, a sua ajuda vem do céu. E ele sabe que quem faz o mal vai colher o mal que fez. E ele continua na sua jornada de vida, de fé, ele continua firmemente. Ele diz: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Eu oferei sacrifícios voluntariamente, não condicionados. Condicionado à solução do meu problema, condicionado à morte à vingança. Eu quero que Deus arrebente. Houve situações que o salmista fez, orações imprecatórias. Uma delas ele diz lá: Senhor, quebra o queixo, arranca os dentes dele. Inimigos terríveis. E convém salientar, meus amados irmãos, que eram inimigos sem causas. Os inimigos do rei Davi eram inimigos sem causa. Ele não causou. Ele foi um homem de muita diversidade, muitas adversidades, mas os inimigos pessoais não foram resultado de uma semeadura feita por ele. Então, o salmista diz no versículo 6 que é bom louvar, é bom oferecer sacrifícios de louvor, é bom servir voluntariamente ao Senhor. E no último versículo, ele diz: pois ele tem livrado a minha alma de toda a angústia. Mas aqui ele está angustiado, pedindo socorro, mas quantas angústias ele havia passado. Na sua juventude, quantas provações, quantas aflições. Ele foi afligido. Este homem foi muito experimentado em sofrimentos. Ele experimentou ele teve muitos sofrimentos. Em uma das grandes dificuldades do rei Davi, ele
foi tirado do trono, ele fugiu da cidade por causa de uma rebelião. E o seu grande opositor era um príncipe apressado. Na verdade, era um príncipe iníquo, um príncipe adversário, era um filho inimigo, porque aquele filho não seria rei. Aquele filho não reinaria. A mãe era pagã. Aqueles casamentos, aquelas coisas lá, difícil, né? Mas acontece, meus amados, que mesmo assim, Davi fugiu para não haver derramamento de sangue. E quando teve que colocar o exército para proteger a cidade, para tomar a iniciativa de corrigir todos aqueles problemas, ele ainda disse, olha, tenha cuidado. Ele esperava recuperar o amor do filho, ele esperava ver aquele filho alcançando a sobriedade. Então, ele tinha passado por muitas experiências e o Senhor tinha ajudado em todas. Quem nos ajuda? Quem nos ajudará? Quem vencerá por nós? Quem é que nos ajuda? Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. E ele diz, pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Por infelicidade, por incrível que pareça, até o inimigo filho foi vencido, foi destruído. Porque nós não escolhemos inimigos, eles surgem, e só o Senhor pode nos livrar. Que Deus abençoe você, Deus dê graça a você, para na adversidade, quando na adversidade, ter graça para viver e sobreviver como um verdadeiro adorador, prestando ao Senhor um culto voluntário, oferecendo sacrifícios voluntários. Deus abençoe cada um de vocês. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos a Ti, agradecemos pela vida, pela salvação, bendizemos ao Senhor pela Tua bondade cada dia. Abençoe e guarda os meus irmãos em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.